Fera, a primeira habilidade da prova de Ciências da Natureza quer saber se você é capaz de reconhecer, atenção ao verbo, reconhecer características ou propriedades de fenômenos oscilatórios ou ondulatórios, relacionando-os, atenção, em diferentes contextos. Então a gente vai ter lá reflexão, refração, difração, polarização, interferência, ressonância e efeito Doppler. Fenômenos ondulatórios relacionando-os em seus contextos. Por exemplo, dentro do micro-ondas a gente tem ressonância entre as moléculas de água do alimento e as ondas produzidas pelo micro-ondas. Atenção e cuidado! Como a ressonância das moléculas de água, tem água em todo o alimento, mas a periferia do alimento recebe primeiro o efeito dessas ondas. Então o alimento vai esquentando de fora para dentro, não como alguns lugares você vê na internet dizendo que é de dentro para fora, porque tem água em todo o alimento. E onde tiver mais água, aquece mais. Atenção e cuidado com isso. Ressonância também aparece em diversas situações, como nas telecomunicações, como na comunicação entre as pessoas, em que as pregas vocais vibram na mesma frequência que o tímpano. Os átomos, os elétrons das antenas vibram na mesma frequência quando há uma telecomunicação. Então, muita atenção na diferença entre ressonância e interferência. Interferência é uma superposição de duas ondas que vibram com frequências semelhantes ou iguais, e nessa superposição pode haver uma interferência construtiva quando aumenta a amplitude do sinal ou destrutiva quando diminui a amplitude do sinal. Agora, quando a gente fala de ressonância, é uma única fonte que está emitindo uma vibração que fornece energia para outro corpo que tem mesma frequência. Então, muita atenção. Fenômenos ondulatórios, reflexão, refração, difração, polarização, interferência, ressonância e efeito Doppler valem muito a pena ser revisados nessa reta final para a prova do Enem. Ei, fera, corre lá! Começou novembro e o melhor curso de física da internet brasileira está com 50% de desconto. Isso mesmo, www.fisicatotal.com.br. Em 2018, uma plataforma nova, novas aulas, mas a mesma qualidade de sempre para garantir a sua aprovação. Vamos juntos! Lembre que você pode! Fenômenos ondulatórios são temas certos na prova do Enem. E vale a pena destacar, o efeito Doppler, que normalmente o pessoal chama de efeito Doppler, mas a pronúncia correta é Doppler. Então o efeito Doppler fala da percepção que a gente tem de ondas que são emitidas por fontes que têm movimento relativo em relação ao observador, ou porque o observador se aproxima da fonte ou se afasta dela. Então, muita atenção e cuidado. Quando há uma aproximação, anote aí, a percepção do observador é de uma frequência maior do que a frequência original. Quando há um afastamento, anote aí também, a frequência percebida é menor do que a frequência original. Muita atenção e cuidado. O observador pode estar parado e a fonte em movimento. A fonte pode estar parada e o observador em movimento, ou ambos podem estar em movimento. Mas, se houver aproximação, a frequência percebida é maior, se houver afastamento, a frequência percebida é menor. A relação matemática entre a frequência recebida e a frequência original, de acordo com a velocidade da onda sonora do observador e da fonte, aparece aqui do lado. Então, muita atenção e cuidado. Simples assim. Dos fenômenos ondulatórios, fera, polarização é um dos mais simples de você entender. A polarização é a seleção de uma das direções da vibração. E sempre que você fala de polarização, você tem ondas que são polarizáveis, ou seja, ondas transversais.
não há polarização se a onda for longitudinal. Então anote aí, som não sofre polarização, a luz sofre polarização. Então quando você tem uma luz que atravessa um polarizador, a intensidade luminosa após a passagem com o polarizador é sempre igual ou menor à intensidade antes da passagem por ele. E muita atenção, se você colocar dois polarizadores formando 90 graus na linha de polarização, não há intensidade após a passagem do segundo. Quando você coloca dois polarizadores um após o outro, perpendiculares às linhas de polarização, o efeito é que não há passagem aqui no final de luz. Então você pode usar isso em lentes polaroides, em óculos, em vitrines, por exemplo, no cinema 3D. Lembra, polarização é seleção e só ocorre em ondas que são transversais.